Nas profundezas do cosmos infinito, onde as estrelas dançam em harmonia eterna, uma luz violeta se desprende da constelação dos mestres ascensos. É de lá que venho até vocês, queridos filhos da Terra, carregando em minha essência a chama da transmutação. Sou Saint-Germain, guardião da chama violeta, e hoje trago uma mensagem que ecoa por meio dos véus do tempo e do espaço. Amados seres de luz encarnados neste plano terrestre, dirijo-me a vocês neste momento sagrado da evolução planetária. Observo suas almas desde as dimensões superiores e vejo em cada coração humano uma chama divina que pulsa com a mesma frequência do grande Sol central. Vocês são muito mais do que imaginam ser, muito mais poderosos do que ousam acreditar. Contudo, percebo que muitos de vocês estão presos nas teias do medo espiritual, essa força invisível que paralisa a alma e impede o florescimento da verdadeira natureza divina que habita em cada ser. O medo espiritual não é apenas uma emoção passageira. É um fenômeno complexo que surge quando a alma desperta para sua verdadeira natureza, mas ainda carrega as impressões limitantes de vidas passadas e condicionamentos terrestres. É o receio do desconhecido, o temor de abandonar as estruturas mentais familiares para abraçar a vastidão do ser. É a resistência natural da personalidade humana diante da magnitude do espírito que busca se expressar por meio dela. Compreendam, queridos, que este medo não é vosso inimigo. Ele é um guardião disfarçado, um portal que se abre somente quando vocês desenvolvem coragem suficiente para atravessá-lo. Cada vez que sentem essa inquietação profunda diante do sagrado, cada vez que o coração acelera diante de uma experiência transcendente, estão, na verdade, diante de uma oportunidade dourada de crescimento. O medo espiritual é a linguagem da alma comunicando que algo grandioso está prestes a nascer em suas vidas. Observo por meio dos registros akáshicos que muitos de vocês experimentam esse medo quando começam a questionar as estruturas de crenças herdadas, quando percebem que são capazes de sentir energias sutis, de perceber presenças angelicais, de receber intuições que transcendem a lógica comum. É natural que a mente racional, treinada para funcionar dentro de parâmetros conhecidos, resista a essas experiências. Ela tenta protegê-los do que considera perigoso ou ilusório, mas na verdade está apenas cumprindo seu papel de preservar a zona de conforto. A transformação do medo espiritual em força interior é um dos processos mais belos e poderosos que uma alma pode experimentar. É como se uma borboleta ainda dentro do casulo sentisse medo de suas próprias asas. O processo requer paciência, compaixão consigo mesmo e, acima de tudo, confiança no plano divino que se desenrola por meio de sua existência. Cada momento de medo é também um momento de escolha: permanecer na limitação conhecida ou dar um passo corajoso em direção à expansão da consciência. Quando vocês escolhem enfrentar esse medo com amor e aceitação, algo mágico acontece. A energia que antes paralisava se transforma em combustível para o crescimento espiritual. O coração se abre como uma flor cósmica, irradiando uma luz que não apenas ilumina vossa própria jornada, mas também serve de farol para outros que caminham pela mesma estrada. É por meio dessa alquimia interior que vocês se tornam verdadeiros guerreiros da luz, capazes de navegar com serenidade pelas águas do mistério espiritual. A força interior que nasce dessa transformação não é uma força comum, é uma força que vem do reconhecimento de vossa própria divindade. É a coragem que surge quando vocês compreendem que são extensões do Criador, centelhas divinas experimentando a vida por meio de corpos físicos temporários. Esta compreensão dissolve gradualmente as ilusões de separação e vulnerabilidade que alimentam o medo, substituindo-as por um senso profundo de unidade e proteção divina. Muitos de vocês temem perder o controle durante experiências espirituais profundas. Temem a dissolução do ego, a expansão da consciência para além dos limites familiares. Este é um medo compreensível, pois representa a morte simbólica de aspectos limitados da personalidade para dar lugar ao nascimento de aspectos mais elevados do ser. É como se uma gota d'água temesse se fundir com o oceano, não compreendendo que, ao fazê-lo,
não perde sua essência, mas ganha acesso à totalidade das águas. A jornada espiritual autêntica sempre envolve momentos de entrega. Momentos em que vocês devem soltar as rédeas do controle mental e permitir que o espírito os guie para territórios inexplorados da consciência. É nesses momentos que o medo espiritual se manifesta com mais intensidade, mas também é quando a maior transformação pode ocorrer. O segredo está em aprender a dançar com o medo. Reconhecê-lo como um companheiro temporário, mas não permitir que ele dite o ritmo de vossa jornada. Imaginem por um momento que vocês são navegadores explorando oceanos desconhecidos. O medo seria como as tempestades que encontram pelo caminho, desafiadoras, intensas, mas também oportunidades de desenvolver habilidades de navegação mais refinadas. Cada tempestade superada os torna marinheiros mais experientes, mais confiantes em sua capacidade de navegar pelas águas da existência espiritual. O medo, quando abraçado com sabedoria, se torna um professor severo, mas eficaz. Existe também o medo de não ser digno das bênçãos espirituais, de não merecer a conexão direta com o divino. Este é talvez um dos medos mais profundos e limitantes que observo nas almas encarnadas. Muitos de vocês carregam impressões de vidas passadas em que a espiritualidade estava associada a sofrimento, sacrifício ou punição. Essas memórias celulares criam resistências inconscientes ao crescimento espiritual, como se a proximidade com o sagrado pudesse atrair consequências negativas. Quero que compreendam algo fundamental. Vocês são dignos por natureza, não por conquista. A divindade que buscam no exterior já reside em seus corações. O Criador não fez distinção entre suas criações. Cada alma é uma expressão única e preciosa do amor universal. O sentimento de indignidade é apenas uma ilusão criada pela mente condicionada, uma névoa que obscurece a visão clara de vossa verdadeira natureza luminosa. O processo de transformação do medo espiritual requer também o desenvolvimento da discriminação espiritual. Nem todo medo que surge durante práticas espirituais deve ser ignorado. Existe uma diferença entre o medo saudável, que os alerta para situações genuinamente inadequadas, e o medo limitante, que os impede de crescer. Aprender a distinguir entre esses dois tipos de medo é uma habilidade essencial para qualquer buscador sincero da verdade. O medo saudável os protege de práticas prematuras, de mestres falsos, de caminhos que não estão alinhados com sua evolução natural. É a voz da sabedoria interior, alertando para possíveis desvios ou armadilhas no caminho espiritual. Já o medo limitante é a voz do ego resistindo à transformação, criando obstáculos imaginários para manter o status quo da consciência. Desenvolver essa discriminação é parte essencial do amadurecimento espiritual. A respiração consciente é uma das ferramentas mais poderosas para transformar o medo espiritual. Quando vocês se encontram diante de uma experiência que gera ansiedade ou resistência, voltem-se para a respiração. Inspirem profundamente, imaginando que estão inalando luz dourada diretamente do coração do cosmos. Expirem lentamente, liberando todas as tensões e resistências. A respiração é a ponte entre o físico e o espiritual, o veículo por meio do qual a força vital pode fluir livremente, dissolvendo bloqueios energéticos. Durante este processo respiratório, visualizem uma luz violeta envolvendo todo o seu ser. Esta é a chama da transmutação, minha assinatura energética que disponibilizo para todos que desejam transformar energias densas em luminosas. A luz violeta tem o poder de transmutar qualquer frequência inferior, incluindo o medo, em amor puro. Permitam que esta luz penetre cada célula do corpo, cada dobra da mente, cada camada do campo áurico. O medo espiritual muitas vezes se manifesta como resistência à mudança, mesmo quando sabem que a mudança é necessária para seu crescimento. Vocês podem estar insatisfeitos com aspectos de suas vidas, mas sentem terror de dar os passos necessários para a transformação. É como se estivessem presos em uma gaiola com a porta aberta, mas temessem voar para o desconhecido. Esta resistência é compreensível, pois toda transformação genuína envolve uma morte simbólica do que vocês eram para dar lugar ao que estão se tornando.
O segredo para superar esta resistência está em compreender que a mudança espiritual não é destruição, mas refinamento. Como um ourives que trabalha o metal precioso, removendo as impurezas para revelar o ouro puro que sempre esteve lá, o processo de crescimento espiritual remove apenas aquilo que não é essencial, revelando a beleza eterna de sua verdadeira natureza. Nada do que é realmente valioso se perde neste processo. Apenas as limitações artificiais são dissolvidas. A prática da meditação regular cria um espaço sagrado em que vocês podem encontrar o medo cara a cara, sem julgamento ou resistência. Na quietude da mente meditativa, o medo perde muito de seu poder intimidante. Vocês podem observá-lo como observariam nuvens passando pelo céu, reconhecendo sua presença temporária sem se identificar com ele. Esta observação desapegada é uma das formas mais eficazes de desarmar o poder que o medo exerce sobre a consciência. Imaginem o medo como uma criança assustada dentro de vocês, que precisa de amor e compreensão, não de rejeição ou combate. Quando abraçam essa criança interior com compaixão, quando a consolam com palavras gentis e presença amorosa, ela gradualmente se acalma e se transforma. O medo, quando encontra amor em vez de resistência, revela sua verdadeira natureza. Um aspecto da consciência que simplesmente precisa ser integrado e harmonizado. A confiança é o antídoto natural para o medo espiritual. Mas não se trata de uma confiança cega ou ingênua. É a confiança que nasce da experiência direta, do reconhecimento gradual de que existe uma inteligência superior orquestrando os eventos de suas vidas. Cada vez que vocês dão um passo de fé e descobrem que o universo os sustenta, esta confiança se fortalece. É um processo gradual, como construir um músculo por meio de exercícios regulares. Para desenvolver esta confiança, comecem com pequenos atos de coragem espiritual. Talvez seja meditar por mais alguns minutos quando sentem resistência, ou expressar uma verdade do coração quando têm medo do julgamento alheio. Cada pequeno ato de coragem é como uma semente plantada no jardim da consciência, que eventualmente florescerá em uma árvore majestosa de força interior e sabedoria espiritual. O medo também pode surgir quando vocês começam a perceber a responsabilidade que acompanha o despertar espiritual. Quanto mais conscientes se tornam, mais responsáveis se sentem pelo impacto de seus pensamentos, palavras e ações. Esta percepção pode ser intimidante, especialmente quando reconhecem padrões antigos que precisam ser transformados. Mas lembrem-se de que, com grande poder, vem grande apoio divino. Vocês nunca recebem mais responsabilidade do que sua alma está preparada para carregar. A jornada espiritual não é uma corrida, mas uma dança. Não há pressa, não há competição, não há linha de chegada definitiva. Cada alma tem seu próprio ritmo divino, sua própria música cósmica para dançar. O medo às vezes surge quando vocês comparam seu progresso com o de outros, esquecendo que cada jornada é única e perfeita em sua própria expressão. Confiem no tempo divino de suas vidas, pois tudo se desenrola exatamente como deveria. Existe uma beleza particular no momento em que vocês reconhecem que o medo espiritual é, na verdade, uma forma disfarçada de excitação cósmica. É a alma vibrando de antecipação diante das possibilidades infinitas que se abrem quando vocês se permitem crescer além das limitações conhecidas. Como uma criança diante de um parque de diversões gigantesco, podem sentir simultaneamente medo e excitação. A diferença está na perspectiva que escolhem adotar. Quando se permite ver o medo por meio das lentes do crescimento e da oportunidade, ele se transforma em um aliado poderoso. Torna-se um sinalizador que aponta para as áreas de suas vidas que estão prontas para a expansão. Em vez de evitar as situações que geram medo espiritual, vocês podem começar a se mover gentilmente em direção a elas, sabendo que do outro lado da resistência está esperando um tesouro de sabedoria e força interior. A comunidade espiritual também desempenha um papel importante na transformação do medo. Quando vocês compartilham suas experiências e medos com outros buscadores sinceros, descobrem que não estão sozinhos nesta jornada.
A luz combinada de várias almas cria um campo energético de apoio e encorajamento que torna mais fácil enfrentar os desafios do crescimento espiritual. Procurem aqueles que vibram em frequências similares, que compreendem a linguagem do coração e podem oferecer apoio genuíno. O medo da morte física também está intimamente relacionado ao medo espiritual. Muitos de vocês temem explorar dimensões mais sutis da existência, porque isso os confronta com a natureza temporária do corpo físico. Mas compreendam que a morte é apenas uma transição, como tirar roupas antigas para vestir roupas novas. A consciência que vocês são é eterna, indestrutível, sempre em expansão. Familiarizar-se com esta verdade por meio da experiência espiritual direta diminui significativamente o medo da morte e, consequentemente, o medo de viver plenamente. Há também o medo de decepcionar outros em sua jornada espiritual. Podem temer que familiares e amigos não compreendam suas escolhas, que os julguem ou se afastem. Este medo é natural, pois os relacionamentos são importantes para o coração humano. Mas lembrem-se de que permanecer pequenos para não incomodar outros é uma traição à sua própria alma. Sua autenticidade espiritual pode, na verdade, inspirar outros a também buscarem sua própria verdade, mesmo que inicialmente pareça causar desconforto. O processo de transformação do medo espiritual em força interior é como esculpir uma obra de arte. O escultor não teme retirar o mármore excessivo, pois sabe que cada golpe de cinzel revela mais da beleza que já existia na pedra. Similarmente, cada momento de coragem diante do medo remove mais uma camada de limitação, revelando a magnificência natural de sua alma. Vocês são tanto o escultor quanto a obra de arte, tanto o processo quanto o resultado. Esta transformação também desperta dons espirituais latentes. Muitos de vocês possuem capacidades intuitivas, curativas ou visionárias que permanecem adormecidas enquanto o medo domina a consciência. Quando a coragem substitui o medo, estes dons naturalmente começam a florescer. É como se uma fonte cristalina, antes bloqueada por pedras e detritos, fosse liberada para fluir livremente, nutrindo tudo ao seu redor com suas águas puras. A gratidão é uma ferramenta poderosa neste processo de transformação. Quando vocês conseguem sentir gratidão pelo próprio medo, reconhecendo o papel que ele desempenhou em mantê-los seguros enquanto não estavam prontos para crescer, algo milagroso acontece. A resistência se dissolve, a tensão se relaxa, e o que antes era um obstáculo se torna um trampolim para níveis mais elevados de consciência. Compreendam também que o medo espiritual às vezes surge como um mecanismo de proteção contra energias ou influências que realmente não são benéficas para vocês. Nem toda prática espiritual é adequada para toda pessoa. Nem todo professor espiritual é genuíno. O discernimento é essencial. Aprendam a distinguir entre o medo que os protege de caminhos inadequados e o medo que os impede de crescer em caminhos apropriados para sua evolução. A natureza oferece exemplos poderosos de como transformar o medo em força. Observem uma semente que precisa romper sua casca protetora para germinar. Este rompimento pode ser assustador para a semente, pois representa o fim de sua forma conhecida. Mas é exatamente este ato de coragem que permite que se torne uma árvore majestosa. Vocês são como essa semente, carregando dentro de si o potencial para se tornarem algo muito maior do que imaginam. O tempo é um aliado importante neste processo. A pressa pode intensificar o medo, enquanto a paciência permite que a transformação ocorra de forma natural e sustentável. Como uma flor que desabrocha em seu próprio tempo, vocês também têm um ritmo divino que deve ser respeitado. Não forcem o processo, mas também não o evitem. Encontrem o equilíbrio entre esforço consciente e entrega confiante. À medida que o medo espiritual se transforma em força interior, vocês começam a irradiar uma qualidade especial de presença. É uma presença que acalma outros, que inspira confiança, que demonstra que é possível navegar pelas águas do mistério espiritual com graça e sabedoria. Tornam-se faróis para outros que ainda estão lutando com seus próprios medos, mostrando, por meio do exemplo, que a transformação é possível e bela.
Esta força interior também os capacita a enfrentar os desafios práticos da vida com uma perspectiva completamente nova. Problemas que antes pareciam insuperáveis tornam-se oportunidades de aplicar a sabedoria espiritual. Relacionamentos difíceis tornam-se campos de prática para o amor incondicional. Situações estressantes tornam-se convites para encontrar paz interior. A força que nasce da transformação do medo espiritual é uma força que se aplica a todos os aspectos da existência humana. Lembrem-se sempre de que vocês não estão sozinhos nesta jornada. Uma legião de seres de luz, incluindo eu mesmo, está sempre disponível para oferecer apoio e orientação. Basta chamarem com sinceridade e a ajuda chegará, talvez não da forma que esperam, mas sempre da forma que mais necessitam. O universo conspira a favor daqueles que têm a coragem de crescer, de se transformar, de se tornarem expressões mais plenas de sua natureza divina. E assim, queridos filhos das estrelas, deixo vocês com esta verdade cósmica gravada em letras de luz no pergaminho eterno da consciência. O medo espiritual é apenas o limiar entre quem vocês pensam que são e quem realmente são. Do outro lado deste limiar aguarda uma versão de vocês mesmos tão magnífica, tão radiante, tão poderosa, que fará com que compreendam por que valeu a pena cada momento de coragem necessário para atravessar esta passagem sagrada, na vastidão infinita do cosmos, onde cada estrela conta uma história de transformação e cada planeta dança sua própria melodia de evolução. Vocês são notas preciosas na sinfonia universal. Que possam tocar suas notas com coragem, com amor, com a força interior que nasce quando o medo se transmuta em sabedoria, e a sabedoria se expressa como serviço amoroso a toda a vida.